Agora você vai saber o que significam as 7 cabeças da besta do verso 1. Quando nós lemos em Apocalipse 17 sobre as 7 cabeças ou 7 montes. Olá, queridos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Porque a maioria dos pastores adventistas famosos não estão mais pregando que o poder papal é a besta do Apocalipse. Neste vídeo você vai ficar sabendo justamente por causa de uma interpretação que eles dão, que é das 7 cabeças. Ele disse que as 7 cabeças não são 7 montes, dão interpretação para os montes. Então fique aqui nesse vídeo que você vai entender bem, a gente vai mostrar na Bíblia, na Palavra de Deus, e vamos ver realmente se nós ainda pregamos sobre este assunto ou não. Nós precisamos ter em mente o pensamento hebraico, o que significavam montes para o pensamento hebreu. E quando você lê alguns textos, por exemplo, Jeremias 51, 25, entre outros, você percebe que montes não podem ser interpretados de forma literal. Alguns chegam a dizer o seguinte: os 7 montes de Apocalipse 17 representam as 7 colinas onde o Vaticano está situado. Isso não é correto. Mas, queridos, a Bíblia não fala que são 7 reinos. A Bíblia fala que são 7 reis. As 7 cabeças são 7 montes. E as 7 cabeças são 7 reis. O simbolismo aqui na profecia não são os montes e não são os reis. Estes não são os simbolismos. O simbolismo na profecia de Apocalipse 17 são as 7 cabeças. As 7 cabeças são simbólicas. Porém, os 7 montes já é a interpretação das 7 cabeças. Portanto, os 7 montes precisam ser entendidos como literais, porque é a interpretação que o anjo de Deus deu para João. Eu não posso interpretar a interpretação. Você está me entendendo isso? Há pessoas que não aceitam a interpretação que o próprio anjo deu para João, então eles tentam interpretar a interpretação dizendo: não, esses 7 montes são 7 reinos. Queridos, 7 cabeças são simbólicas, 7 montes são literais. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais o Vaticano não está sobre os montes, não, para quem quer interpretar literalmente. E um outro detalhe importante aqui: a palavra monte, que é bem diferente aqui, horos, colina, na língua grega. Então, Roma é uma cidade de 7 colinas, não de 7 montes, montanhas. A palavra aqui é monte, é montanha, é escabroso. Não é um pequeno monte, um montículo, sabe? Como ali ao redor de Roma. E a mulher está sentada sobre os montes, não ao redor. Os montes não estão ao redor da mulher. É porque algumas pessoas querem interpretar isso aqui literalmente. É Roma, a cidade de 7 colinas. Quais outras tem 7 colinas? Istambul tem 7 colinas, Bruxelas tem 7 colinas ao redor. Então, várias cidades têm. Vocês sabem por que a maioria dos teólogos adventistas não estão mais pregando que o Papa, o poder papal, é a besta do Apocalipse? Sabe por quê? Porque eles pegaram uma interpretação errada de Apocalipse capítulo 17, verso 9, que diz que as 7 cabeças são 7 montes. Na Bíblia, montes frequentemente representam reinos ou poderes políticos e religiosos, como em Jeremias 51, 25, que diz: eis que sou contra ti, ó monte destruidor. Ou Daniel 2, que eu acabei de citar, 35, 44, o grande monte que enche a terra representa o reino de Deus, aquela pedra que vem, destrói os reinos, que a estátua representa, e se estabelece como um reino eterno. É o reino de Deus, aquele monte. Assim, interpretar montes como indivíduos, como papas, é forçar o símbolo bíblico, já que ele representa sistemas, não pessoas específicas. As águas que vistes, onde se assentam a prostituta, são povos, multidões, nações, reinos. Águas são povos, são nações, são reinos. A pergunta é: onde está essa besta? Estaria em Roma mesmo? Ou estaria no Brasil? Ou estaria em outro país? Agora você vai saber o que significam as 7 cabeças da besta do verso 1. Para saber isso, eu chamo você para Apocalipse 17,
versículo 9. Vamos lá. 17:9 responde essa pergunta. Atenção, meu irmão, atenção, minha irmã, atenção, meu amigo. Apocalipse 17, verso 9. Está escrito assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Viu? Então aqui está dizendo que as 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então veja, mulher aqui em profecia significa igreja, correto? Então quando fala, a besta tinha 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 montes, no meio dos quais a mulher está sentada, está muito claro, está mostrando que as 7 cabeças da besta são as 7 colinas de Roma, e ali no meio a mulher está sentada, a mulher é a igreja. Então veja que a besta do Apocalipse lidera uma igreja, a besta do Apocalipse tem uma igreja. Portanto, a besta do Apocalipse é um poder religioso, mas também é político. Quando você lê aqui Apocalipse capítulo 13, e o verso 1 que diz: vi-me do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, todos os chifres 10 diademas, a gente não vai entender nada. Mas a própria Bíblia, ela vai dar interpretação para a besta. O que significa besta? Quando você vai para o livro de Daniel, diz que besta, animal, significa reino, o poder. Então, esta palavra besta significa um grande poder, ou um grande reino. E aí quando você vai aqui para o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 17, para a gente interpretar, para a gente entender bem o que significa a besta do Apocalipse. No Apocalipse, no capítulo 17, no verso 9, diz o seguinte aqui, olha só. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, o que significa mulher em profecia? Igreja, então. Igreja está sentada, são também 7 reis. Quando você lê todo o contexto de Apocalipse 13, todo o texto de Apocalipse 13, você vai ver que tudo está falando de Roma. Quando você vê ele, viu um animal, uma besta que tinha semelhança ao leão, está lá no livro de Daniel, capítulo 7, boca como de leão, pés como de urso, parecendo um leopardo, e viu também, ele viu também um grande animal ali, que é o 4º animal, e ele não pôde identificar, em Daniel capítulo 7, ele falou que era então um grande terrível animal, uma besta, de 10 chifres, uma besta de 10 chifres. Aqui em Apocalipse nós vemos uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, semelhante àquele animal lá que Daniel viu. Então nós temos a mesma característica ali, ó, a Babilônia, a Medopécia, a Grécia e a Roma. Aqui não tem nada a ver com o Egito, com a Síria, não tem nada a ver com esses países aí, não. Fala dos 4 poderes, Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. E agora vem esse animal aqui, diz o seguinte aqui, ó, no verso 7. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. São, além de ser 7 montes, é também 7 reis. Agora quando chega aqui no verso 10, ela dá a interpretação dos chifres. Olha o que diz aqui. Os chifres que viste são 10 reis, dos quais ainda não receberam poder. Então na época que João esteve vendo esta visão, esses 10 reis ainda não tinham visto o poder. Aqui nós podemos dar duplo sentido para esta interpretação dos 10 reis. Os 10 reis que começou ali no ano 476 e os 10 reinos que virão, que a gente vai explicar já sobre este assunto, que são os 10 dedos, as 10 super nações, que vão perseguir a mulher, vão se revoltar contra a mulher já quando a lei de Deus foi exposta no céu. Agora vamos ver aqui as águas, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Eu vi um vídeo do pastor Eliezer, que ele pega este versículo aqui e diz que é reis. Ele fala aqui, lá no vídeo que ele fez, o pastor Eliezer disse o seguinte aqui, ó, as águas que viste são multidões, nações, povos e reis. Mas aqui não fala reis, pastor Eliezer. Aqui... águas que vistes, onde se assentam a prostituta, são povos, multidões, nações, reinos. Águas são povos, são nações, são reinos.
que não fala. Então não coloque, não tente colocar mais palavras na Bíblia. Você sabe o que diz lá em Apocalipse 22, quem coloca mais. Aqui diz o seguinte, ó, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Talvez ele tenha pegado essa palavra de nações e colocado na sua interpretação como reis, mas a Bíblia não diz isso aqui, diz nações e línguas. Então, já que nós temos a interpretação de Apocalipse capítulo 13, vamos voltar para o capítulo 13 para ver qual é a interpretação. Então, vir emergir do mar um poder. Besta é poder, o reino. Vir emergir do mar um grande poder que tinha 10 reis e 7 montes e 7 reis. E sobre os 10 reis, nome de blasfêmias. Então nós temos aqui a interpretação de Apocalipse capítulo 13. Vir emergir do mar um poder, desse poder saiu 10 reis, e desses reis tinham 7 montes. Agora, por que a maioria hoje, eu não sei se é a maioria, mas pelo menos desses famosos que têm um canal no YouTube aí, essas pessoas, esses pastores estão dizendo que esses 7 montes não são montes literais, mas são montes simbólicos, lá de Jeremias, capítulo 51, verso 25, que diz que são reinos. Agora, se eles derem interpretação aqui, para a interpretação do Apocalipse, capítulo 17, e o verso 10, que diz, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Eu não estou afirmando aqui que 7 reis aqui são 7 papas, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que são 7 reis. A Bíblia diz que são 7 reis e 7 montes. Se a Bíblia já deu interpretação das cabeças, eu não vou interpretar aquilo que a Bíblia já interpretou. Porque se eu for interpretar aquilo que a Bíblia interpretou, quando chega aqui no verso 10 diz, os 10 chifres que eu vi são 10 reis. Então você vai interpretar também o que significa reis. O que significa reis? O que significa reis? Aí quando chega aqui no verso 12, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz, onde a mulher está sentada, são povos, multidões. Então você vai interpretar o que significa povos, você vai interpretar o que significa multidões, vai interpretar o que significa nações e vai interpretar o que significa línguas. Já que você está interpretando lá os montes, interprete também a interpretação aqui das águas, né, dos multidões, nações, tribos e línguas e povos. Interprete também. Então, é uma coisa sem noção, que não tem nenhum cabimento a interpretar aquilo que a própria Bíblia interpretou. E é por esse motivo que muitos pastores hoje não estão mais dizendo que esses 7 montes são as 7 colinas de Rona. Tem outras cidades também, como Istambul, mas como não sei mais o que, como outras cidades ali. Tem realmente umas 4, 5 cidades que são aparentemente, que se consideram como a cidade das 7 colinas. Mas a única cidade no mundo que é conhecida, que tem uma igreja dentro dela, no meio dela, onde está sentado. Está o monte ao redor e assentada entre elas está quem? Uma igreja, uma mulher. Qual a única cidade no mundo que é conhecida como a cidade de 7 colinas? É Roma. E qual é a igreja que se encontra ali em Roma? A igreja romana, a igreja católica apostólica romana. E ela tem um rei, ela tem um líder. E esse líder é o Papa. Eu não digo aqui para vocês que o Papa é a besta do Apocalipse, mas eu digo que o poder que ele está exercendo, o poder que ele exerce, torna-se a besta do Apocalipse, sim. Então, por isso que muitos pastores hoje não estão mais pregando. O pastor Luiz Gonçalves diz que esses 7 montes são as 7 colinas de Roma. Samuel Ramos também fala. E muitos outros teólogos adventistas também falam sobre este assunto aí, que realmente é as 7 colinas de Roma. E é ali que se encontra a besta. Então eu não posso colocar esse país, Roma, para outra cidade, como Istambul, ou outro local lá, sei lá que seja, porque lá também tem 7 montes, mas lá não tem uma igreja sentada. Lá não tem uma igreja dominando, ali não tem um líder mundial dominando com poder político, religioso, não existe ali nesses outros. Então, todo o contexto de Apocalipse capítulo 13, 17 fala de Roma. Não tem nada a ver com outras cidades.
Se você for pesquisar, realmente pode ter outras cidades que tem 7 colinas, 7 montes, mas aqui está falando que as 7 cabeças que viste são 7 montes, onde a igreja se encontra, onde está a prostituta. A igreja caída. O que é prostituta? É uma coisa que adultera. Então, essa igreja adulterou a palavra de Deus, adulterou, por exemplo, os 4 mandamentos, trocou os mandamentos primeiros, trocou o segundo, e trocou vários mandamentos e fez os seus mandamentos ali. Então, adulterou, adultério. Então, adulterou a palavra de Deus. Desculpa, por isso que ela é uma mulher que está embriagada. Por que embriagada? Porque quando João viu ela embriagada, estava terminando ali, ele viu lá para o ano... quando a ferida foi ferida de morte, viu uma de suas cabeças ferida como de morte. E alguns teólogos não pegam esta interpretação, que eu vou ler aqui para vocês, está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17. Então eles pegam essa interpretação aqui de Apocalipse, capítulo 17, verso 10. Olha o que diz aqui. Vou ler o capítulo 9, vou ler o capítulo 17, verso 9 e 10, para a gente entender. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes. Então não vou mais dar interpretação para os montes, porque está dando a interpretação das cabeças, dos quais a mulher, a igreja, está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Preste bem atenção que alguns teólogos adventistas, eles aceitam este ensino aqui, dizendo que quando João escreveu o livro de Apocalipse, foi no tempo de João, nos quais ele estava no tempo de Roma, e tinham caído 5, caiu o Egito, a Síria, Babilônia, Medopécia, Grécia, e que estava dominando era Roma. Só que você vai ver que aqui não tem nada a ver com o Egito e a Síria. Olha, o urso, o leão, Babilônia, urso, os Medos Pérsia, o leopardo, a Grécia e o animal terrível Roma. Não tem nada a ver com o Egito. E outra coisa que nós temos que entender aqui, quando João viu esta visão ele foi transportado para o futuro. Lembra quando que ele viu a visão ali dos 144 mil? Aonde foi isso que ele viu essa visão, 144 mil, todo vestido de branco? Ele não foi no tempo de João, foi no futuro. Então o profeta foi transportado para o futuro. E ele estava lá já no tempo da glória, quando o pecado já vinha, os salvos já estavam na glória ali. E agora, quando ele viu esta visão aqui, ele foi transportado para o futuro. Por quê? Porque ele viu uma de suas cabeças golpeadas como de morte. E toda a terra se maravilhou isso. E quando ele disse aqui, ó, a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e transcende dos 7 e caminha para a destruição. Preste bem atenção que não existe 7 cabeças, existe o 8º rei que procede dos 7. 8º rei que procede dos 7. Então, o pastor Samuel vai mudar uma interpretação, dizendo que os 7 reis, né, que são os 7 papas, todos já morreram, e agora vai vir o 8º rei. Não é a 8ª cabeça, mas o 8º rei, que procede do 7. Esse 8º já vem para a destruição. Em outras palavras, esse 8º, segundo a interpretação do pastor Samuel Ramos, é o 8º que vai se unir com os Estados Unidos para fazerem decretos, para perseguir o povo de Deus. Vai ser um poder perseguidor, uma igreja que vai novamente dominar o planeta como dominou no passado. Mas enquanto não tem como nenhum pastor dizer caiu por terra a interpretação do pastor Samuel Ramos. Por que caiu? Me prova como caiu. Já tem outro papa? E esse outro papa já morreu? Já tem outro? Já tem 9? Já tem 10? É isso? Aí sim. Mas enquanto isso nós não temos como provar. E nem temos também como provar que isso realmente está correto, mas é a interpretação que mais se aproxima da Bíblia. Então, meus queridos, é por isso que muitos pastores hoje, adventistas, teólogos, deixaram de dizer que a besta do Apocalipse é o poder papal. Por quê? Porque eles pegam a interpretação de Apocalipse capítulo 17, verso 9, e diz que os montes não são os montes de Roma, são reinos, são reis.
É por isso que eles pegam essa interpretação que já foi dada para a Bíblia. Então, se eu pegar, vou repetir para nós entender bem, repetindo 3 vezes. Se eu interpretar os 7 montes, eu terei que interpretar também a interpretação das águas. O que significa multidões, nações, tribos e línguas? O que significa isso? Ah, mas isso aí já está dando interpretação das águas. Ah, é? E por que não já está dando interpretação também das cabeças, não? O que significa também os reis? Porque Apocalipse 17, verso 12, diz que os 10 chifres são 10 reis. Então, o que significa reis? O que significa reis? Ah, não, mas está dando interpretação do chifre. E é. Quer dizer, se a Bíblia deu interpretação dos montes, das cabeças, deu interpretação das águas, deu interpretação do chifre, mas a das cabeças eu vou ter que interpretar a interpretação das cabeças. Dos chifres, das águas não vou interpretar mais não, porque a Bíblia já deu. Dos chifres não vou interpretar mais não, porque a Bíblia já deu. Só das cabeças. Só dos montes que eu vou interpretar os montes. Então não tem lógica o que esses pastores, teólogos, adventistas estão tentando colocar na cabeça das pessoas. Tudo isso para camuflar, para não dizer que o poder papal é a besta do Apocalipse. Poder papal é a besta do Apocalipse, sim. Do Apocalipse que saiu das águas. E os Estados Unidos, podemos fazer outro vídeo sobre esse, que é a segunda besta que surgiu da Terra. É o poder que surgiu da Terra, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o poder que surgiu da Terra. Então temos 2 bestas. Estados Unidos e o poder papal. As 2 bestas de Apocalipse capítulo 13. Um é o poder papal e outro é os Estados Unidos. Então não venha com essa história, porque não cabe, não entra na cabeça das pessoas que estudam. Eu digo para vocês, estudem a Bíblia. Não fiquem acreditando em tudo que teólogos adventistas afirmam, não. A maioria dos teólogos adventistas, prestem atenção que não foi batido o martelo. É esta interpretação, porque existe mais ou menos mais 10 ou 8 interpretações dadas dos 10 reis, e todas são aceitas pelos adventistas, pela maioria dos teólogos adventistas, ou pela igreja adventista. Mas a interpretação dos 7 papas não é aceita. Por que não é aceita? Porque se eles aceitarem essa doutrina das 7 cabeças ali, como se fossem os 7 papas, não, mas os 7 papas já morreram, mas não tem como dizer e afirmar que está errado. Porque as 7 cabeças, vamos lá, as 7 cabeças morreram. Mas o 8º rei não vai vir? Não tem 7 cabeças, mas vem o 8º rei, que procede dos 7. Então, 8º rei, o 8º papa vai proceder dos 7, mas esse 8º vai caminhar para a destruição. É isso que a gente entende. E eu não estou colocando aqui minha esperança na volta de Jesus, o 8º papa. Para mim, essa profecia pode estar errada, não tem problema, eu vou continuar confiando em Jesus Cristo, vou confiando na volta de Jesus. A minha confiança não está em interpretação de nenhum tipo de pastor, nem pastor Samuel, ou da igreja adventista, ou de outros pastores, ou do pastor Vanderlei, do doutor Vanderlei, ou não interessa quem for. A minha esperança não está em interpretação de teólogo nenhum. A minha esperança na volta de Jesus não está em interpretação de nenhum tipo de teólogo. A minha esperança está em Jesus, porque ele falou que vai voltar. E vai voltar. E eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas o tempo nós sabemos. Isso será no nosso tempo, será na nossa geração. Eu creio que diz em Apocalipse, em Mateus 24, passará o céu e a terra. Mas esta geração, qual geração? A geração que contemplou tudo isso que está acontecendo no Mateus 24. E a última geração, eu creio que é a minha geração, é a nossa geração. Não vai vir mais outra geração, não. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. Foi um vídeo aqui resumido, só para nós entender realmente, para mostrar para vocês que eu creio que o poder papal é a besta do Apocalipse, e creio que esses 7 montes, os 7 montes escolhidos de Roma também, assim como o pastor Samuel, assim como o pastor Luiz Gonçalves, assim como muitos outros pastores acreditam também. Que Deus abençoe você, fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, canal da bênção, canal da profecia, o canal da verdade.